Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião das Testemunhas de Jeová. É sempre muito bom estarmos juntos, reunidos, para adorar o nosso Deus. E para iniciar, convido a todos a cantarmos juntos um cântico. E o cântico escolhido é o de número 8, com o tema Jeová é um refúgio, baseado no texto de Salmo 91. Depois do cântico, teremos uma oração. Na primeira parte da reunião, vamos ter um discurso público. E o tema desse discurso é: Jeová é uma altura protetora para o seu povo. Se quiserem anotar, Jeová é uma altura protetora para o seu povo. E o orador de hoje é o irmão Marcos Silva. Vamos dar atenção. Na Bíblia nós encontramos alguns títulos, atribuições, qualidades que são dados exclusivamente a Jeová. Por exemplo, somente Jeová é chamado na Bíblia de o Deus Todo-Poderoso. Somente Ele é chamado de o Deus Altíssimo, Soberano do Universo, e outros títulos e qualidades que só Ele recebe. Isso mostra que Jeová é realmente alguém incomparável. Mas será que diante de tanta autoridade, será que a pessoa mais poderosa do universo está distante das pessoas, dos seres humanos? Não. A Bíblia, que dá a ele essas qualidades e atribuições exclusivas, também diz que Jeová está perto daqueles que realmente o amam. É isso que está escrito em Isaías 63, versículo 9. Ali diz que Jeová como que se abaixa para ficar perto dos seus servos e assim tratá-los com compaixão e com carinho. E não é bom saber disso? Saber que nós podemos ter uma amizade com o Deus dessa forma, com Deus Todo-Poderoso?
Para nos ajudar a entender a profundidade, a importância dessa amizade, nós vamos analisar hoje o Salmo 94. Então, se você está aí com a sua Bíblia, seja ela física, né, ou dispositivo eletrônico, deixa aberta no Salmo 94, porque a consideração desses versículos, desse Salmo, vai nos ajudar a entender como nós podemos ser beneficiados da amizade com esse Deus que nós estamos felizes em saber que está perto de nós. Querem ver um exemplo? Olha como o salmista do Salmo 94, ele começa ali com os primeiros versículos 1 e 2 do Salmo 94. Note que o salmista faz aqui um apelo para Jeová. Ele diz: ó Deus de vinganças, Jeová, ó Deus de vinganças, resplandece, levanta-te, ó juiz da terra, retribui aos arrogantes o que eles merecem. O salmista aqui está fazendo um apelo, né? Está suplicando para Jeová, para que ele se torne não só um Deus altíssimo, todo-poderoso, soberano, mas agora um Deus de vingança. Mas não é aquele tipo de vingança mesquinha, né? De fazer algo para outra pessoa só porque foi contrariado ou algo nesse sentido. Aqui, o salmista apela para a justiça de Jeová. Porque percebeu que ele diz aqui que pede para Jeová retribuir aos arrogantes o que merecem? Então, a ideia aqui é que Jeová exerça justiça. Será que o salmista tinha motivos para fazer esse apelo dramático? Note agora aqui os versículos 3 até o 6 do Salmo 94. Salmo 94, versículos 3 até o 6. E aí ele diz: até quando, ó Jeová, até quando os maus continuarão a se alegrar? Eles despejam palavras arrogantes, todos os malfeitores se gabam. Eles esmagam o teu povo, ó Jeová, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o residente estrangeiro e assassinam os órfãos. Diante desse cenário apresentado pelo salmista, a gente não tem dificuldade em entender o motivo dele ter feito o apelo inicial nos 2 primeiros versículos, não é mesmo? Aqui diz que os maus, as pessoas ruins, os inimigos de Jeová, estavam fazendo coisas terríveis. E não é verdade que nós nos vemos em situação muito parecida com essa descrita aqui pelo salmista? O povo de Jeová hoje também se vê de certa forma esmagado, oprimido. Em alguns lugares, essa opressão, ela é uma forma mais direta. Por exemplo, tem lugares no mundo em que as testemunhas de Jeová são proibidas de pregar, de se reunir, de ler a Bíblia, de falar com outros a respeito da fé que temos. Então, é uma oposição direta. Ao passo que em outros lugares, temos uma oposição mais sutil, que vem por meio de pressão. Por exemplo, o jovem é pressionado na escola a fazer coisas que a Bíblia condena. Usar drogas, sexo antes do casamento. As mulheres, em geral, agora vivem numa onda de independência muito forte. Feminismo, entre outras coisas, é uma forma de opressão do mundo. O chefe de família é pressionado a fazer horas extras no trabalho, a buscar estudo secular superior para conseguir se manter num bom emprego. Então, são todas formas que o mundo usa, e Satanás está por trás disso, para oprimir o povo de Jeová. Nós, da mesma forma, se tivéssemos oportunidade, também clamaríamos para Jeová, né? Para ele fazer uma intervenção, apelar para ele resolver todas essas questões. E no passado, Jeová fez isso. Por isso que nós temos a certeza de que em breve ele fará novamente. Por exemplo, pense nos dias de Noé. Lembra o que a Bíblia diz, como eram os dias de Noé? A Bíblia até diz que os dias de Noé seriam nossos dias seriam parecidos com os dos dias de Noé. Maldade, violência, injustiça, corrupção. E o que Jeová fez nos dias de Noé? Uma intervenção. Trouxe o dilúvio, sobrando apenas Noé e sua família imediata. Isso nos dá a certeza de que num futuro próximo, Jeová também vai agir. E nós podemos lembrar de outras situações que Jeová também trouxe livramento. Quando os babilônios invadiram Jerusalém, depois em seguida os romanos,
quando os assírios cercaram Jerusalém, Jeová enviou um anjo, que uma só noite matou 185 mil soldados assírios. Então são muitas as situações que nós encontramos na Bíblia, que nos dá essa garantia. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos tomar um certo cuidado, e não achar que os maus vão prevalecer com a sua maldade. É um pensamento perigoso se nós pensarmos assim, ou então pensarmos que está demorando demais. Na verdade, a ideia é que nós, da nossa parte, continuemos a estar satisfeitos com as coisas que temos. Precisamos realmente ter contentamento e fazer o que diz Miqueias 7, versículo 7, né? Uma atitude de espera, paciente, enquanto aguardamos o dia de Jeová. O que nós não queremos jamais é pensar como algumas pessoas pensam, que Jeová não está vendo, que Deus não está vendo o que está acontecendo. Note o que o salmista diz, agora no Salmo 94, versículos 7 a 11. Deixou a sua Bíblia aberta no Salmo 94? Volte então aí para o Salmo 94 e note o que diz os versículos 7 a 11. Ali diz assim, ó, dizem as pessoas, né? Já não vê. Já é a abreviação do nome Jeová. O Deus de Jacó não sabe o que está acontecendo. Entendam isso, ó irracionais, vocês, tolos. Quando serão capazes de compreender? Será que aquele que fez o ouvido não pode ouvir? Aquele que formou o olho não pode ver? Será que aquele que corrige nações não pode repreender? É ele que dá às pessoas conhecimento. Jeová conhece os pensamentos dos homens, sabe que não passam de um sopro. Será então que é uma atitude sábia da nossa parte, ou da parte de qualquer pessoa, ter esse pensamento aqui? Achar que Jeová não está vendo as coisas, observando, não está atento às tantas e tantas coisas que acontecem, não só com o seu povo, mas com todas as pessoas de uma forma geral? Não, é tolo nós pensarmos dessa forma, né? É pura tolice. Afinal de contas, a Bíblia diz também que os olhos e os ouvidos de Jeová veem e ouvem tudo o que se passa. Nada vai passar despercebido por Jeová. Alguns justificam a conduta desenfreada que levam, como que se a vida fosse um mero esporte. Talvez você já tenha ouvido frases assim, né? Viva o hoje, amanhã a Deus pertence. O importante é agora. Já viu frases assim, frases de efeito, e que de certa forma, em alguns casos, são até impactantes, né? Mas não é assim que a Bíblia nos orienta a pensar. Porque nós temos, e todas as pessoas terão, que em algum momento prestar contas com aquele que originou a vida, com Jeová, o dador da vida. Outras pessoas também levam a vida, a chamada vida dupla. Sabe o que é uma vida dupla? É quando uma pessoa, em uma determinada situação, ou para um grupo de pessoas age de uma forma, mas em outra situação, ou para outro grupo de pessoas, ela age de outra maneira. Essa é a vida dupla. Será que vale a pena ter uma conduta, um estilo de vida assim, achando que Jeová, que Deus não vai ver o que está acontecendo? De fato, não vale. Isso nos faz lembrar uma brincadeira que as crianças gostam muito. Já brincou daquela brincadeira chamada esconde-esconde, pique-esconde? Dependendo do lugar, pode mudar o nome, né? Mas a ideia é que alguém se esconda-se e aí vai alguém atrás dela, né? Procurar até achar. E algumas crianças escondem, por exemplo, atrás de uma cortina e ficam com o pezinho de fora. Mas atrás da cortina ela não vê ninguém. Então ela presume que os outros também não estão vendo ela. Quando na verdade sim. Alguém que leva uma vida dupla pode achar que Jeová não está vendo o que ela está fazendo. Mas é como aquela criança que está se enganando. E em um determinado momento, Jeová não só estará vendo o que ela está fazendo, como ele pode até mesmo expor aquilo. E até para as pessoas que ela queira esconder, ela não vai conseguir mais fazer isso. Porque Jeová vai agir no momento certo, da forma certa. Nós precisamos ter uma atitude de espera quando nos depararmos com situações assim. E não concluir, então, que as pessoas más e as pessoas que fazem o que Jeová não gosta vão se safar com a sua maldade. O ponto, irmãos, é que em breve Jeová vai resolver as coisas de forma definitiva.
E enquanto isso, será sábio da nossa parte apoiar as decisões e as orientações que nós recebemos por meio da Bíblia e por meio da organização de Jeová. Jeová será para nós o que nós cantamos no cântico inicial, um refúgio, uma fortaleza, ou como sugere o título do discurso, uma altura protetora. E saber disso nos dá duas certezas. Uma é que Ele vai nos ajudar de maneira individual, nós como pessoa, e a outra é que Jeová vai ajudar também todos nós de maneira coletiva, como grupo, como organização. Vamos falar um pouquinho então de como Jeová pode nos ajudar de modo individual? Note o que diz o Salmo 94, versículos 12 e 13, e veja o que nós precisamos fazer para receber essa ajuda individual. Salmo 94, versículos 12 e 13 diz assim: Feliz o homem a quem tu corriges, ó Jah, e a quem ensinas a tua lei, para que ele fique tranquilo nos dias de calamidade, até que se abra uma cova para os maus. Bom, essa cova para os maus ainda não foi aberta de modo definitivo. Então, enquanto isso, nós temos que seguir o que diz aqui, as primeiras palavras do versículo 12, né? Ser feliz em ser corrigido por Jeová, aceitar a disciplina que vem de Deus, deixar que Ele nos ensine, nos eduque. E Ele faz isso de diversas formas. Por exemplo, uma forma que Jeová nos ensina é por meio das reuniões, como essa que nós estamos tendo aqui no Salão do Reino. Aqueles que estão conectados por videoconferência, estão sendo ensinados por Jeová por meio da reunião. Uma outra forma é por meio do nosso estudo pessoal da Bíblia. É quando nós escolhemos um determinado momento para ficar, por assim dizer, só nós e Jeová. Aí nós oramos a Ele e temos a resposta às nossas orações, muitas vezes por meio da sua palavra Bíblia, com publicações do Escravo Fiel e Prudente, que nos ajuda a ter um entendimento correto do que a Bíblia fala, dos esclarecimentos que temos, dos conselhos que recebemos. Então, o estudo pessoal é também uma forma de sermos ensinados, disciplinados por Jeová. E por fim, uma outra, e que nós devemos também dar muita atenção e valor, é a ajuda que recebemos dos anciãos na congregação. É verdade que às vezes podemos ouvir de um ancião algo que não agrada de forma imediata, uma correção, uma sugestão, alguma coisa relacionada ao nosso modo de vida, aparência, coisas que fazemos, mas devemos nos lembrar que Jeová tem usado os anciãos na congregação para ensinar e para educar os seus servos. É uma provisão, e é uma forma então de nós agradecermos a Ele, a Jeová, por dar para nós esse presente, é sempre valorizar a ajuda que recebemos dos anciãos na congregação. Quando nós conhecemos a verdade, ela vai dar para nós 3 coisas que nenhum outro lugar pode nos dar, que é estabilidade, felicidade e esperança. Não é bom nós termos a estabilidade de saber que Jeová vai nos ajudar a lidar com diversas situações que podem surgir na nossa vida? E o que dizer da esperança que temos? Que nenhuma outra pessoa aí fora tem. Porque afinal de contas, nós somos um povo escolhido por Jeová. Jeová vai dar para nós no futuro o novo mundo, o paraíso aqui na terra. Lá nós vamos poder reconstruir a terra ao lado de pessoas que amamos, o que inclui aquela que nós já perdemos. Por meio da ressurreição, Jeová vai nos dar esse presente. E essa esperança então tem que estar sempre viva na nossa mente. E felicidade também, né? Apesar de a gente viver muitas vezes em situações desafiadoras, nós vivemos felizes, porque sabemos que estamos agradando a Jeová. Nós não queremos permitir que jamais as emoções nos façam agir de forma precipitada, de forma tola. Note o que o salmista diz agora no Salmo 94, nos versículos 14 e 15. Salmo 94, versículos 14 e 15 diz assim: Pois Jeová não desamparará o seu povo, não abandonará a sua herança. A decisão judicial voltará a ser justa, e todos os que são retos de coração a seguirão.
Que garantia bonita temos aqui, não é? Jeová não vai desamparar o seu povo. Pensando nisso, será que vale a pena termos pensamentos do tipo: estamos passando por uma provação, por um problema, porque de alguma forma desagradamos a Jeová? Não. Quando a Bíblia diz que Ele não vai desamparar o seu povo, é porque Ele quer ajudar realmente e não castigar. Esse foi um pensamento que os falsos amigos de Jó falaram a ele, né? A gente está acompanhando durante a semana a leitura do livro de Jó e estamos notando ali o quanto esses falsos amigos estavam tentando incutir em Jó, tentando fazer com que Jó pensasse assim, que tudo que ele estava fazendo ali era culpa dele mesmo e que era Deus que o estava castigando. Eles queriam que Jó o autoculpasse. Que bom que eles não foram bem-sucedidos, porque esse é um pensamento que não vem de Jeová. É verdade que o povo de Jeová nem sempre consegue evitar as consequências da imperfeição humana, né? Nós não somos imunes à perversidade, à adversidade. Já se criou vacina para muita coisa, mas para problemas ainda não. Então, enquanto isso, nós precisamos saber lidar com essas adversidades. As mais difíceis que tivermos, temos que lembrar que Jeová pode ser para nós um amigo. Às vezes nós nos decepcionamos com um amigo, e às vezes nós podemos decepcionar alguém, mas com Jeová isso não vai acontecer jamais. Ele nunca vai nos decepcionar. Ele vai estar conosco nos momentos em que nós mais precisamos, e nós podemos ter certeza que é essa amizade que vai nos ajudar a enfrentar problemas. Uma Despertai 22 de janeiro de 95, ela traz ali a história de um jovem canadense chamado Joshua Walker. Joshua Walker, ele tinha apenas 15 anos quando ele foi diagnosticado com uma doença muito séria, um tipo de câncer muito agressivo e que tirava as energias e a saúde dele com o tempo. Joshua Walker, mesmo com 15 anos, conseguiu desenvolver uma amizade com Jeová e ver o quanto isso faz a diferença. Antes da gente falar um pouquinho mais a respeito da história de Joshua, vamos ler juntos o Salmo 94? Agora, os versículos 16 e 17. E pense quando nós passamos por situações difíceis, o quanto esse texto pode nos ajudar. Salmo 94, versículos 16 e 17, diz assim, ó: quem se levantará ao meu favor contra os maus? Quem tomará posição ao meu favor contra os malfeitores? Se Jeová não tivesse sido meu ajudador, em pouco tempo eu teria morrido. Joshua Walker provavelmente pensou muito a respeito disso, porque a história dele, colocada no Despertai, conta que depois de um tempo, depois que a médica foi até o quarto dele e disse que a doença dele tinha voltado muito forte, e vale lembrar também que Joshua enfrentou uma batalha muito grande nos tribunais do Canadá, e que abriu um precedente jurídico em que todos são beneficiados, que é o princípio do menor amadurecido, e quando uma pessoa, mesmo criança, pode defender a sua convicção no tribunal, foi por conta de Joshua que esse princípio foi estabelecido no mundo todo. Mas embora seja uma parte interessante da história dele, não é essa que nós vamos pegar, mas sim da amizade que ele construiu com Jeová. Especialmente quando essa médica foi até o quarto, era uma médica cooperadora, inclusive, mas disse que Joshua teria pouco tempo de vida, porque a doença tinha voltado, e voltado muito forte. Aí, ficou no quarto somente a mãe de Joshua e ele. Todos os outros saíram. Eu vou ler na íntegra para os irmãos como a Despertai descreve essa situação que estava acontecendo ali. Diz: a mãe de Josh descreve a cena. Houve um silêncio e puxei uma cadeira para perto da cama dele, segurando a mão. Perguntei se ele estava preocupado ou deprimido por causa do que a doutora tinha dito. Ele respondeu: eu nunca pensei em morrer e partir tão cedo. Mas mamãe, não se preocupe, não tenho medo de morrer nem da morte. A senhora estará ao meu lado quando eu morrer? Eu não quero morrer sozinho. Comecei a chorar e o abracei. Ele também chorou e disse: mamãe, estou nas mãos de Jeová.
e quero que todos vocês permaneçam na verdade, para que possam me receber na ressurreição. Digo isso com toda certeza, mamãe. Sei que Jeová vai me ressuscitar. Ele leu o meu coração, e eu realmente o amo. Conseguiu perceber nas palavras do jovem Joshua de apenas 15 anos, o quanto Jeová era real para ele? O quanto Jeová era um amigo de verdade? Joshua recebeu de Jeová o que a Bíblia descreve como sendo a paz de Deus, aquela descrita em Filipenses 4:7, que guarda o coração e guarda as faculdades mentais. E essa paz que Joshua recebeu é algo que só tem quem tem intimidade com Jeová, só quem tem uma amizade verdadeira com Ele. Jeová faz questão de dar a todos esses seus servos essa paz. Infelizmente, Joshua perdeu a batalha para o câncer, mas venceu a corrida pela vida, porque nós não temos dúvida que Jeová está ansioso para devolver o jovem Joshua para os abraços e o calor e o carinho da sua família, né? Torcemos para que essa família continue perseverando para atender o desejo de Joshua, recebê-lo na ressurreição. Mas essa biografia publicada aqui só ilustra esse ponto, que Jeová pode ser para Joshua e para todos nós realmente um refúgio, uma altura protetora, um amigo de verdade. Isso fica ainda mais evidente lendo o Salmo 94, agora os versículos 18 e 19. Olha o que diz o Salmo 94, versículos 18 e 19. Diz: quando eu disse, meus pés estão escorregando, o teu amor leal me sustentou, ó Jeová. Quando as ansiedades me esmagaram, tu me consolaste e me acalmaste. Já passou por algum problema que te fez perder o sono? Note o que diz a nota aí a respeito desses versículos, a nota embaixo na Bíblia, ou clicando aí nos asteriscos desse salmo. Ali diz a respeito de os pensamentos se tornarem inquietantes dentro de nós. É quando a gente não consegue dormir, se alimentar direito, só pensar no problema. É nesse momento em que Jeová vem e dá para nós aquela paz, do Filipenses 4:7, que vai ser aquela calma para a gente conseguir lidar com qualquer situação. Então, o que nós não queremos é abrigar pensamentos negativos quando passamos por problemas, porque esse pensamento negativo pode enfraquecer a nossa fé, pode criar em nós dúvidas. E uma certa publicação nossa diz que existe uma forma de combater isso, né? Quando nós alimentamos a nossa fé, nós matamos as dúvidas de fome. Então a ideia é nós cultivarmos a amizade com Jeová, alimentar a nossa fé, e as dúvidas morrerão de fome. Pedir o auxílio dele por meio de oração, expressando o nosso mais profundo sentimento, porque ele prometeu ser essa altura protetora, esse refúgio, e Jeová não pode mentir, então ele será de fato para nós. Mas lembra que nós falamos que temos uma outra certeza, além dessa de ajuda individual? Jeová também nos protege como grupo. Isso fica claro quando a gente lê o Salmo 94, versículos 20 ao 22. Vamos ler? Salmo 94, versículo 20 a 22 diz: será que um trono corrupto pode estar aliado a ti, ao passo que em nome da lei trama desgraça? Eles fazem ataques cruéis contra o justo e condenam o inocente à morte. Mas Jeová será para mim um refúgio seguro. Meu Deus é a minha rocha de refúgio. Não temos dúvida que Jeová pode ser essa proteção quando governos se voltarem contra as testemunhas de Jeová em qualquer lugar do mundo. Rapidamente a gente lembra da Rússia e o que está acontecendo lá, não é? Não é exatamente isso? Por meio de decretos, de leis, taxaram a Bíblia, a pregação, as reuniões, as publicações como extremista. Por meio desse decreto, estão atacando o povo de Jeová por meio de leis. Mas percebeu, nos vídeos que nós temos acesso por meio do jw.org, ou das nossas publicações, que os nossos irmãos na Rússia continuam firmes, felizes, quando tem um julgamento ali de um de nossos irmãos, o quanto corajosos cristãos, amigos,
vão lá, são presentes, incentivam, alguns casos aplaudem, mostrando coragem, se recusam a ficar caladas em meio a essa adversidade. É porque recebe o Espírito Santo de Jeová para fazer isso. Então, se em algum momento nós vamos passar ou não por situação parecida, de uma coisa nós podemos ter certeza: Jeová também vai ser para nós esse refúgio, assim como está sendo para os nossos queridos irmãos na Rússia, que apesar dessa dificuldade que estão passando, continuam perseverando e servindo a Jeová com alegria. O que fica de lição para nós é que Jeová com certeza será também, para nos proteger como grupo, ele também será uma altura protetora. O Salmo 94, ele conclui de uma forma muito parecida com as primeiras palavras do salmista que a gente já leu. Note o que diz o Salmo 94, o último versículo, o versículo 23. Ali diz: fará recair sobre eles as suas próprias maldades, ele o destruirá com a própria maldade deles, Jeová nosso Deus os destruirá. No começo desse salmo, o salmista faz um apelo dramático, ele pede a intervenção de Jeová. E agora no final, parece que ele tem certeza de que Jeová vai agir dessa forma, que Jeová vai resolver os problemas de maneira definitiva, e todos os que são opositores a ele serão destruídos, assim como foi os assírios, as pessoas más nos dias de Noé, e outras intervenções que Jeová fez no passado. Agora, nós vivemos no momento chave da história humana. É um momento em que nós temos que dar o melhor de nós para ajudar a mais pessoas conhecer a Jeová e desenvolver uma amizade achegada com Ele, para receber a proteção que Joshua Walker recebeu, para receber a proteção e a amizade de Jeová que os nossos irmãos na Rússia estão recebendo. E com certeza, num futuro muito próximo, logo ali, nós podemos dizer que Jeová, diante de tantos desafios que enfrentamos, foi para nós um refúgio, uma fortaleza, uma altura protetora. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a Jeová por esses conselhos valiosos e também ao irmão Marco Silva, que se preparou e fez um discurso encorajador para nós. E semana que vem, teremos outro discurso com outro tema, e todos já estão convidados. E agora teremos o estudo da Bíblia com a ajuda da revista A Sentinela, com o irmão Braz Lopes. Queremos dar boas-vindas a todos os presentes. É um grande prazer estarmos juntos para mais um estudo da revista Sentinela. Como de costume, iremos iniciar esse estudo entoando um cântico de louvor a Jeová para preparar o nosso coração. Assim, convidamos todos os presentes, aqueles que puderem, a ficarem em pé, para juntos nós entoarmos o cântico de número 95. A luz clareia mais e mais, baseado em Provérbios capítulo 4, versículo 18. Vamos cantar todos juntos.
Hoje nós vamos considerar o estudo 44 da Sentinela de outubro de 2023. O tema é: explore cada detalhe da palavra de Deus. O texto temático, Efésios capítulo 3, versículo 18. Sejam plenamente capazes de compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. O que nós vamos considerar nesse estudo? O que ele vai nos ajudar? Esse estudo vai mostrar o segredo para sermos felizes. O segredo para sermos felizes, para termos alegria por toda a nossa vida, é estudar a palavra de Deus. Quando fazemos isso, encontramos a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. E além disso, traz-nos algo muito especial, uma amizade achegada com o nosso Criador. Nós nos tornamos mais íntimos do nosso Pai Celestial. Então, nesse estudo, nós vamos ver como que nós podemos estudar profundamente a palavra de Deus. Nós vamos explorar a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da palavra de Deus. Nós vamos responder algumas perguntas interessantes. Por exemplo, qual é o propósito final de Jeová? O que a Bíblia diz sobre o nosso futuro? Como podemos olhar para os céus? Essas perguntas serão respondidas no estudo de hoje. Contamos com a participação de todos os presentes. Fiquem à vontade para levantar as suas mãos, para dar os seus comentários. A pesquisa que fizeram durante sua preparação será muito bem-vinda. Certamente vai nos fortalecer muito e nos encorajar. Lembrando que os nossos comentários devem ser breves, no máximo de 30 segundos, para que mais irmãos também possam participar, tá bom? Hoje quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos é o nosso irmão Peterson. Vamos ouvir então inicialmente a leitura dos parágrafos 1 e 2? Imagine que você está pensando em comprar uma casa. Você gostaria de ver a casa antes de fechar o negócio ou aceitaria apenas ver uma foto da frente dela? Com certeza você iria até a casa, olharia todos os cômodos e veria todos os detalhes possíveis. Talvez você até daria uma olhada na planta da casa para saber como ela foi construída. Sem dúvida, você gostaria de conferir cada detalhe antes de comprá-la. Podemos fazer algo parecido quando formos ler e estudar a Bíblia. O escritor comparou a mensagem da Bíblia a um prédio muito alto e espaçoso com um alicerce bem profundo. Então, o que podemos fazer para conhecer bem a Bíblia? Se você apenas ler a Bíblia por cima, você até vai conseguir aprender algumas coisas básicas, as coisas elementares das proclamações sagradas de Deus. Mas, da mesma forma que você iria até uma casa para conhecê-la melhor antes de comprá-la, você também precisa estudar com atenção a Bíblia para entendê-la melhor. Uma excelente maneira de estudar a Bíblia é ver como as várias partes dela se relacionam umas com as outras. Esforce-se não apenas para entender as verdades que você acredita, mas também por que você acredita nelas. A pergunta dos parágrafos 1 e 2, qual é a melhor maneira de lermos e estudarmos a Bíblia? Dê um exemplo. Irmã Luciene? Então, da mesma forma, que ao comprar uma casa, a gente tem que conferir cada detalhe, olhar os cômodos, ver todos os detalhes possíveis dessa casa antes de comprar, até mesmo ver a planta. Da mesma forma, estudar a Bíblia com atenção vai nos ajudar a entender melhor e também ver as várias partes que se relacionam umas com as outras. Então, a gente tem que se esforçar, não apenas entender as verdades que acreditamos, mas também por que nós acreditamos nelas. Isso, muito bem. Obrigado, irmã, pelo seu comentário. Irmão Davi? Aqui até mesmo, inclusive, disse se apenas a gente ler a Bíblia por cima, você vai até conseguir aprender algumas coisas básicas. Mas nós queremos não só ficar por cima, mas queremos conhecer bem o alicerce desta casa, dos princípios de Jeová em sua palavra Bíblia. Então nós queremos realmente nos esforçar, não apenas para entender, mas por que nós acreditamos nela. Aí sim, nós nos chegaremos cada vez mais a Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmão Davi, também pelo seu comentário. Esse porquê é muito importante, Vamos ao parágrafo 3?
Para entendermos bem a Bíblia em todos os seus detalhes, precisamos aprender as verdades profundas que estão nela. O apóstolo Paulo disse para os cristãos estudarem a palavra de Deus com atenção para que fossem plenamente capazes de compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da verdade. Só assim, eles conseguiriam ficar arraigados, estabelecidos em sua fé. E nós precisamos fazer o mesmo. Vamos ver agora como podemos estudar a Bíblia para aproveitar bem toda a riqueza que ela nos oferece. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, os versículos 14 a 19. Efésios 3, 14 a 19. Vamos pedir para a irmã Thaís ler para nós? Por isso eu me ajoelho diante do Pai, a quem toda a família no céu e na terra deve o seu nome. Oro para que Ele, por meio de sua grande glória, lhes conceda serem fortalecidos na pessoa que são no íntimo, com poder por meio de seu Espírito, e para que, por meio da sua fé, o Cristo more em seu coração com amor. Que vocês sejam arraigados e estabelecidos no alicerce, a fim de que, junto com todos os santos, sejam plenamente capazes de compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e de conhecer o amor do Cristo, que é superior ao conhecimento, a fim de que vocês fiquem cheios de toda a plenitude que Deus dá. Obrigado pela leitura, irmã Thaís. O que o apóstolo Paulo disse para os cristãos e por quê? Irmão Oswaldo? Então, o apóstolo Paulo, ele disse para os cristãos estudarem a palavra de Deus com atenção, né, para que fossem plenamente capazes de compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da verdade. Por quê? Porque só assim eles conseguiriam ficar arraigados e estabelecidos em sua fé. Obrigado, irmão Oswaldo. Irmã Keiko? É essencial estarmos arraigados e estabelecidos em fé, porque aquilo que está profundamente arraigado não pode ser facilmente arrancado. E também que foi estabelecido sobre um alicerce sólido, não pode ser facilmente removido. Portanto, precisamos manter forte nossa raiz e alicerce espiritual, por deixar que o conhecimento de Cristo penetre fundo no homem que somos no íntimo. E isso nós podemos fazer através do estudo profundo da palavra de Deus. Isso, obrigado, irmã Keiko, também pelo seu comentário. Então, nós queremos encontrar toda a riqueza que está na palavra de Deus, né? E vamos ver como podemos fazer isso a partir do próximo parágrafo, parágrafo 4. Explore verdades profundas da Bíblia. Como cristãos, nós não queremos entender apenas as coisas básicas da Bíblia. Com a ajuda do Espírito Santo de Jeová, nós estamos ansiosos para aprender até mesmo as coisas profundas de Deus. O que você acha de começar um projeto de estudo pessoal para se aproximar ainda mais de Jeová? Por exemplo, você pode pesquisar mais sobre como Jeová demonstrou seu amor a seus servos do passado e como isso mostra que Ele também te ama. Você também pode pesquisar como a adoração a Jeová era organizada na época dos israelitas e como Jeová quer que adoremos a Ele hoje. Ou talvez você possa estudar com mais detalhes as profecias que Jesus cumpriu durante o período que passou aqui na Terra. O que podemos fazer para nos aproximar mais de Jeová? De exemplos. Vamos ouvir irmã Iméria. Então, podemos começar com um projeto de estudo pessoal. Por exemplo, podemos fazer uma pesquisa sobre como Jeová demonstrou amor aos seus servos do passado e como isso mostra que Ele também nos ama. Também podemos pesquisar como a adoração do passado era organizada e como Jeová quer que o adoremos hoje. E talvez possamos estudar com mais detalhes as profecias que Jesus cumpriu quando passou pela terra. Tudo isso vai ajudar-nos a aproximar mais de Jeová.
Exato. Obrigado, Mãe Mary. Irmão Siqueira? Então a questão não é simplesmente uma leitura da Bíblia, né? Mas é um estudo da Bíblia, fazer uma pesquisa. Aliás, a Bíblia de estudo tem recursos, muitos recursos, que ajudam nesse sentido de fazer a pesquisa. Alguns dias atrás nós estávamos falando sobre Jó. Por exemplo, já no capítulo 14, Jó comparou a ressurreição como a oliveira. Cortar a oliveira, ela brota. O que tem que ver a oliveira brotar? Você vai fazer a pesquisa, vai ver que a oliveira é quase que imortal. Se não tirar ela, toda a raiz dela, ela vai brotar e vai produzir. Há relatos de oliveira que tem 500 anos e mais e estão produzindo. Então, Jó falou que isso pode votar. Agora, como é que a gente vai descobrir isso? É somente pelo estudo que se faz. Exato. Muito bom. Obrigado, irmão Siqueira, também pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 5. Alguns irmãos que amam estudar a Bíblia mencionaram algumas coisas que eles gostariam de estudar com mais detalhes. Você pode ver algumas das coisas que eles disseram no quadro Sugestões para Estudo Pessoal. Em suas pesquisas, você pode usar o índice das publicações da Torre de Vigia ou o guia de pesquisa para testemunhas de Jeová. Você vai ver que usar essas ferramentas torna o estudo muito mais interessante. Fazer esse estudo profundo da Bíblia pode ajudar a fortalecer sua fé e a achar o conhecimento de Deus. Vamos ver agora algumas verdades profundas da Bíblia que você pode explorar. Existe algum assunto que você gostaria de estudar mais profundamente? Uma pergunta bem pessoal, né? Irmã Luciana? O índice das publicações Torre de Vigia e o guia de pesquisa das Testemunhas de Jeová. Também usar ferramenta de estudo pessoal, que interessa para mim e fortalece a minha fé. Obrigado, irmã Luciana. Na sala B, irmã Jaziane. Também tem um quadro aqui no parágrafo que fala sobre alguns temas que poderíamos pesquisar, como o tema da Bíblia, ela se envolve de Gênesis a Apocalipse, entender melhor o significado do nome de Jeová, sobre os pactos, o que significam os sacrifícios na lei mosaica. Então, são 7 assuntos aqui que essa revista nos dá algumas opções. Mas também, assim, curiosamente, eu tinha a curiosidade de pesquisar sobre o jubileu. Então, eu tirei para mim como estudo pessoal sobre esse tema. Muito bom. Obrigado, irmã Josiane. Irmão Adriano? Ao preparar essa matéria e chegar aqui no parágrafo 5, eu fiquei pensando em estabelecer esse alvo, essa programação de pesquisa, estudar a vida de certos personagens, de servos de Jeová. Então me vem o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, João, e entender um pouquinho, né, como é que era a vida deles, os desafios que eles enfrentaram. Certamente, usando essas ferramentas aqui de pesquisa, muitos tesouros profundos eu vou conseguir obter, além da gente manter, como foi sugerido, essa boa programação de estudo pessoal, que é isso que vai fazer com que nossas raízes vão lá para o fundo e a gente fique estabelecido na fé. Isso mesmo, muito bom. Obrigado, irmão Adriano. Tem mais alguém que tem um alvo de pesquisar algum assunto? Irmã Giovana? Eu acho muito legal a seção do site que fala sobre a história e a Bíblia. E eu gostaria de pesquisar mais a fundo sobre como a Bíblia e a história do mundo se complementam. Muito bom. Irmã Joelma? Eu gostaria muito de estudar mais sobre os últimos dias do ministério de Jesus aqui na Terra. São dias bastante agitados e Jesus fez muita coisa, então eu queria poder estudar mais.
E um outro desejo é estudar também como foram os últimos dias do sistema judaico em 70 era comum, já pensando em como me comportar mais à frente. Bom, muito bom. Excelente. A ideia é exatamente essa, né? Tem algumas sugestões aqui, mas talvez nós tenhamos um desejo de pesquisar algo em particular. Então é isso mesmo. A ideia é essa, né? É estudar profundamente isso para nos achegar mais a Jeová, para aprofundar o nosso conhecimento. Muito bom. Vamos agora ao parágrafo 6. Medite sobre o propósito de Deus. Veja, por exemplo, o que a Bíblia diz sobre o propósito de Deus. Existe uma grande diferença entre os humanos planejarem algo e Jeová planejar algo. Por exemplo, muitas vezes planejamos uma viagem, mas alguns imprevistos podem surgir, e isso pode atrapalhar a viagem e nos impedir de chegar ao nosso destino. No caso de Jeová, quando ele planeja algo, ele se concentra no destino final, ou seja, ele tem um propósito. Por isso, quando surgem imprevistos, Jeová se adapta para cumprir seu propósito. Nós somos muito gratos por Jeová ter revelado aos poucos o seu propósito eterno na Bíblia. De uma maneira ou de outra, Jeová sempre consegue fazer o que quer, porque ele faz que tudo contribua para o seu propósito. E os resultados de tudo que Jeová faz vão durar para sempre. Mas qual é o propósito de Jeová e que ajustes ele fez para que esse propósito se cumpra? A parte A do 6. Por que nada pode atrapalhar o propósito de Jeová? Irmã Larissa? Há uma grande diferença quando nós, humanos, planejamos algo e quando Jeová planeja. Nós, quando planejamos, às vezes podem ocorrer alguns imprevistos que podem atrapalhar o nosso objetivo. Já no caso de Jeová, ele se concentra no destino final, ou seja, isso se torna um propósito para ele. Então, mesmo que surjam imprevistos, ele se adapta para cumprir o seu propósito. Muito bem, muito bom. Irmã Joelma? Eu gostei muito de uma pequena ilustração que a Sentinela fez sobre esse assunto que me ajudou a entender. Ela disse assim, que um guia turístico, ele pega o seu grupo, mas ele vê um perigo à frente. Ele diz ao seu grupo para seguir outro caminho, longe do perigo, mas isso não quer dizer que ele mudou de ideia sobre o lugar onde eles vão. Da mesma maneira, Jeová precisou fazer alguns ajustes, mas o objetivo continua o mesmo. Muito bom. Obrigado pelo comentário também, Irmã Joelma. A parte B. Por que podemos dizer que o propósito de Jeová para a humanidade e a terra é eterno? Irmã Vânia, né? Diferente de nós, Jeová ele tem nas suas mãos a eternidade. Nós não. Nós temos um tempo limitado. Tudo que fazemos, apesar dos imprevistos também, nos impede de fazer e realizar várias coisas. Mas Jeová não. O que ele deseja, ele vai até o fim, porque ele tem um propósito, ele consegue fazer ajustes eternos, porque ele é infinito. Muito bom. Obrigado também, irmã Vânia, pelo seu comentário. Irmão Adriano? E o fato de Jeová, assim, ser e ter o seu propósito, quando nós estudamos a Bíblia, a gente observa que os efeitos do cumprimento desse propósito não são apenas momentâneos, mas vão afetar seu povo por toda a eternidade. Então, não é algo apenas momentâneo ou local, não. Tem um efeito de grande proporção. Por isso que a Bíblia também menciona, né, que o propósito de Jeová para com a humanidade e a terra é eterno. Será sempre assim como Jeová havia projetado. Isso mesmo. Muito bom. Vamos ver, então, alguns desses ajustes que Jeová fez para que seu propósito se cumpra? Parágrafo 7. Deus disse ao primeiro casal qual era seu propósito para eles. Tenham filhos e tornem-se muitos, enche e dominem a terra, tenham domínio sobre toda criatura vivente que se move sobre a terra. Por causa da desobediência de Adão e Eva, toda a humanidade se tornou pecadora, mas isso não mudou o propósito de Jeová. Ele apenas ajustou como esse propósito seria cumprido.
Logo depois que Adão e Eva pecaram, Jeová determinou que iria estabelecer um reino no céu para cumprir seu propósito original para a humanidade e para a terra. Por amor, Jeová enviou Jesus à terra no momento certo. Dessa maneira, Jesus podia ensinar as pessoas sobre o reino e dar sua vida para nos resgatar do pecado e da morte. Depois, Jeová ressuscitou Jesus para voltar para o céu e mais tarde reinar como rei do reino de Deus. Mas há muito mais coisas que você pode meditar sobre o propósito de Deus. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25, o versículo 34. Evangelho de Mateus 25, 34. Vamos pedir para a irmã Rose ler para nós? O rei dirá então aos à sua direita: venham vocês, abençoados por meu Pai. Herdem o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Obrigado, irmã Rose. Depois que Adão e Eva desobedeceram, que ajuste Jeová fez? Irmã Érica? Então, devido à desobediência de Adão e Eva, Jeová teve que fazer um ajuste ali para que cumprisse o seu propósito mesmo assim, né? Então, ele mudou, então, né, a forma como isso seria feito, mas o objetivo seria o mesmo. E aí ele determinou que ele ia estabelecer um reino lá no céu que pudesse cumprir esse propósito original dele lá desde o início. Então, motivado por amor também, Jeová enviou Jesus à terra, né, para que ele pudesse ensinar as pessoas sobre o reino e para que ele também morresse por nós, né, para nos resgatar aí do pecado e da morte, ali, de consequência da desobediência de Adão e Eva. Muito bom. Obrigado, irmã Érica, pelo seu comentário também. Irmão Geraldo? Então, nós vimos aqui que Jeová, por meio do amor, ele ajustou o seu propósito. Ele fez um ajuste, né, conforme já foi comentado, ele não mudou. Mas por que isso acontece? Por causa do livre-arbítrio, né? Então, Adão e Eva decidiram desobedecer a Jeová. Nós não somos robôs, nem Adão e Eva. Então, eles decidiram desobedecer. Bom, e agora? Eles desobedeceram, então Jeová vai pôr fim ao seu propósito? Não. Aí é que entra o propósito dele, o ajuste, aliás, né? O ajuste que ele fez para que seu propósito seja cumprido. E aí, conforme já foi comentado também, ele criou, né, o propósito do reino de Deus para resgatar a humanidade, dando Jesus como seu filho por amor à humanidade. Obrigado, irmão Geraldo, também pelo seu comentário. Nós consideramos aqui apenas uma pequena parte, né, do propósito de Jeová. Há muito mais envolvido nisso, muito mais que nós podemos meditar sobre o propósito de Jeová, né? Um bom ponto para nós pesquisarmos, aprofundarmos ainda mais, né? Vamos ao parágrafo 8. O tema principal da Bíblia é a santificação do nome de Jeová por meio de seu reino, governado por Cristo. O nome de Jeová será santificado quando ele cumprir seu propósito para a terra. E esse propósito não pode ser mudado. Jeová prometeu que tudo vai acontecer exatamente como ele disse. Com o tempo, a terra vai se transformar num paraíso e os descendentes perfeitos de Adão e Eva vão viver para sempre. E Jeová tem muito mais coisas em mente para nós. Seu propósito final é que todos os seus servos, tanto no céu como na terra, adorem a ele em união. Dessa forma, todos serão leais e obedecerão a Jeová como soberano do universo. Você não fica impressionado ao ver a maneira como Jeová está cumprindo o seu propósito? Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 8 a 11. Efésios 1, do 8 ao 11, irmã Regiane. Essa bondade merecida ele nos deu abundantemente em forma de toda sabedoria e entendimento, por nos fazer saber o segredo sagrado da sua vontade,
Segundo seu agrado, ele mesmo determinou o propósito de estabelecer uma administração, quando se completassem os tempos determinados, para reunir no Cristo todas as coisas no céu e as coisas na terra. Sim, nele, com quem estamos em união e fomos designados herdeiros, tendo sido predeterminados segundo o propósito daquele que realiza todas as coisas, de acordo com o que a sua vontade determina. Obrigado, irmã Regiane, pela leitura. A parte A, qual é o tema da Bíblia? Irmão João Bosco? O tema principal da Bíblia é a santificação do nome de Jeová por meio do seu reino governado por Cristo. Bom, obrigado, João. A parte B, de acordo com Efésios 1, 8 a 11, qual é o propósito final de Jeová? Irmão Danilo? O seu propósito final é que todos os seus servos, tanto no céu quanto na terra, adorem a ele em união. Dessa forma, todos serão leais e obedecerão a Jeová como soberano do universo. Bom, obrigado, irmão Danilo. Agora nós temos uma imagem aqui. Como você meditar nessa imagem pode ajudar você? Observe essa imagem e como ela te ajuda a se aproximar mais de Jeová. Irmão Kazuya? Bom, essa imagem representa exatamente este objetivo final de Jeová, né? Os seus servos adorando a Ele e dando um mundo maravilhoso para eles morarem. Nós vemos que na imagem temos muitos irmãos e irmãs de várias nacionalidades, pessoas que provavelmente tinham culturas diferentes, né, na época antiga, mas todos eles estão olhando para o mesmo lugar, adorando a Jeová com alegria nos seus rostos, todos tendo o mesmo objetivo, em harmonia. Bom, obrigado. Irmão Adriano? A proposta para nós é também fazer um exercício de imaginação. Então a gente olhar para aí e imaginar que nós estamos de fato inseridos, até a forma como essa irmã olha, ela está olhando para a gente, né? Como se a gente estivesse ali junto com ela. E é isso que a gente quer, não é? Imagina presenciar toda a organização celestial de Jeová em união com a organização, com a parte terrestre, e todos nós ali em paz, em tranquilidade, oferecendo, cantando louvores a Jeová. Que magnífico será isso. Mas para a gente estar aí, nós precisamos hoje nos esforçar em conhecer bem a Bíblia e seguir de perto as orientações de Jeová. Então isso deve ser um impulso para a gente aprofundar a nossa fé e a nossa amizade através do estudo da Bíblia. Isso, muito bem. Irmã Joelma? Também me toca o coração ver que nessa época que estamos vendo aí na ilustração, o nome de Jeová terá sido santificado. E essa é a coisa mais importante no céu e na terra. Então, quando podemos o mundo inteiro reconhecer a grandeza de Jeová, o Deus maravilhoso que Ele é, isso sim vai viver, vai ser uma vida maravilhosa quando isso acontecer. Nós aguardamos esse dia, né? Muito bom. Obrigado, irmã Joelma. Vamos ao próximo parágrafo, parágrafo 9. Medite no que vai acontecer. Veja a profecia que Jeová fez no jardim do Éden, como mostra Gênesis 3,15. Ele fala de acontecimentos que iriam cumprir o propósito de Deus, mas alguns desses acontecimentos só ocorreriam milhares de anos depois. Por exemplo, Jeová diz para Abraão que, muitas gerações depois dele, um de seus descendentes se tornaria o Cristo. Daí, no ano 33, Jesus foi machucado no calcanhar, assim como a profecia tinha dito. A parte final dessa profecia, ou seja, quando a cabeça de Satanás for esmagada, só vai acontecer no fim do reinado de 1000 anos de Cristo. E a Bíblia fala muito mais sobre o que vai acontecer enquanto existir inimizade entre o sistema de Satanás e a organização de Jeová. O estudo da Bíblia nos leva até que ponto no futuro?
Irmã Thaís? A profecia que Jeová deu no Éden, de Gênesis 3,15, abrange muitos acontecimentos, acontecimentos que ocorreriam milhares de anos. Então, são vários acontecimentos que iriam ocorrer ao longo da história. Mas aqui vem mostrando, né, que Jeová prometeu a Abraão que depois de gerações de descendentes dele, ele se tornaria, Cristo seria um de seus descendentes. E em 33, Jesus, ele cumpriu uma parte da profecia quando ele foi morto na estaca, então foi machucado no calcanhar, assim como a profecia tinha dito. E a parte final dessa profecia, que mostra quando a cabeça da serpente seria esmagada, só vai acontecer no fim do reinado milenar de Cristo. Obrigado, irmã Thaís, também pelo seu comentário. Ainda, irmã Luciene? E a Sentinela de julho de 2022, ela vem mostrando ali os personagens, né, da profecia de Gênesis. Por exemplo, a serpente, né, ela leva Apocalipse 12:9, onde identifica a serpente original como Satanás, o diabo, o descendente da serpente, os anjos infiéis e humanos que são inimigos de Jeová e de seu povo, e a mulher, a parte celestial da organização celestial de Jeová, formada por anjos fiéis, e o descendente da mulher, Jesus Cristo, e os 144.000 que vão reinar com ele no céu. Então, a Bíblia ela fala muito mais, né, sobre o que vai acontecer enquanto existir a inimizade entre o sistema de Satanás e a organização de Jeová. Isso, muito bem. Ainda, irmã Giovana? E é muito amoroso da parte de Jeová ele nos fornecer essas informações do que acontecerá no nosso futuro. E tanto tempo no futuro, nós sabemos até o que vai acontecer após os 1000 anos que já estivermos lá no paraíso. Essas informações nos dão paz, porque nós sabemos exatamente onde nós estamos na corrente do tempo, nós sabemos exatamente que decisões tomar, o que fazer para nós conseguirmos ver essas promessas. E nós não estamos perdidos também. Então, Jeová é muito amoroso de nos fornecer todas essas informações e, por meio do estudo da Bíblia, nós podemos nos aprofundar ainda mais nelas. Isso, muito bem. E isso nos traz felicidade, né? Nos torna pessoas alegres e felizes porque nós sabemos o propósito de Jeová. Vamos ao parágrafo 10? Pense nestes acontecimentos emocionantes que a Bíblia prediz. Primeiro, as nações irão proclamar paz e segurança. Daí, instantaneamente, a grande tribulação vai começar quando as nações atacarem todas as religiões falsas. Depois disso, o Filho do Homem virá nas nuvens do céu, com poder e grande glória, e talvez vejamos evidências sobrenaturais disso. Então Jesus vai julgar as pessoas, separando as ovelhas dos cabritos. Mesmo assim, Satanás não vai desistir. Com muito ódio, ele vai fazer com que uma coalizão de nações, que a Bíblia chama de Gog da terra de Magog, ataque o povo de Deus. Em algum momento, os ungidos que ainda estiverem na terra vão ser levados para o céu. Lá, junto com Jesus e seu exército, eles vão lutar na guerra do Armagedon, a parte final da grande tribulação. Depois disso, Cristo vai começar a reinar sobre a terra por 1000 anos. A parte A, o que vai acontecer em breve? Aqui tem uma sequência de eventos, né? Talvez cada um possa citar um desses eventos. Vamos ouvir a Rosângela? Primeiro, as nações irão proclamar paz e segurança. Instantaneamente, a grande tribulação vai começar quando as nações atacarem todas as religiões falsas. Muito bom, Rosângela. Obrigada pelo seu comentário. Linda Lauren? Depois disso, o Filho do Homem virá nas nuvens do céu, com poder e grande glória, e talvez vejamos evidências sobrenaturais disso. Muito bom. E depois? Irmã Célia?
Jesus vai julgar as pessoas separando as ovelhas dos cabritos. Bom, obrigado, irmã Célia. Depois disso, irmão Oswaldo. E mesmo assim, né, Satanás não vai desistir. Com muito ódio, ele vai fazer com que uma colisão de nações, que a Bíblia chama de Gog e da terra de Magog, ataque o povo de Deus. Obrigado, Oswaldo. E então, irmã Luciana. Em alguns momentos, os ungidos que ainda estiverem na terra vão ser levados para o céu. E lá, junto com Jesus e seu exército, eles vão lutar na guerra do Armagedon, na parte final da grande tribulação. E aí Cristo vai começar a reinar sobre a terra por 1000 anos. Isso, muito bom. Obrigado também, irmã Luciana. Então essa é a série de eventos que nós aguardamos, né? Agora a parte B. Como podemos preparar nossa mente e nosso coração? Irmã Amanda? Aqui na nota ela traz atenção para um ponto importante, né? Para a gente se preparar para esses eventos, que é a obediência. Então a obediência para a gente vai ser muito importante. E a gente pode desenvolver ela melhor agora na nossa congregação mesmo, né? Quando nós recebemos algumas orientações, que às vezes podem não parecer tão práticas, né? Mas isso vai fazer com que a gente desenvolva tal obediência e fé nos eventos que vão vir à frente, né? Assim vamos receber a proteção que vem de Jeová. Muito bem. Obrigado, irmã Amanda, pelo comentário. Irmã Mara? O tema do nosso estudo hoje é explorarmos cada vez mais a palavra de Deus, a Bíblia. E essa obediência que a irmã Amanda comentou, tem como base o que aconteceu em Babilônia, quando Jeová orientou o povo a se esconder, porque Babilônia seria atacada e conquistada. E o povo se salvou exatamente por obedecer de coração. Então, se nós desenvolvermos a obediência de coração já hoje, sem conseguirmos, às vezes, entender quais são as orientações, com certeza vamos ter a oportunidade de estarmos lá e vermos o nome de Jeová ser glorificado e santificado e vermos todas as promessas de Jeová se cumprirem. Obrigado, irmã Mara. Aqui fala sobre nós desenvolvemos a obediência de coração, né? O que significa isso? Sermos obedientes de coração. Irmão Oscar? É cultivar o desejo de ser obediente. Aceitar as mudanças que podem ocorrer. A gente precisa acompanhar o passo do carro celestial de Jeová. Às vezes a mudança não nos agrada, mas se você tem o desejo de coração de ser obediente, você se ajusta, se adapta, aceita, e aí as coisas facilitam o futuro. Isso mesmo. Exatamente. Irmão Eric? E o amor por Jeová é fundamental, porque se nós amamos a Jeová, nós vamos obedecê-lo. Agora, quando não sentimos um amor profundo por Jeová e pelas orientações dele, é mais difícil obedecer. A gente obedece por obrigação, não por confiança, não por esse sentimento tão forte. Então, desenvolver amor por Jeová vai nos motivar a obedecê-lo sempre. Isso, é isso que nós queremos fazer, né? Obrigado, irmão Eric. Vamos ao próximo parágrafo, parágrafo 11. Agora, pare para pensar um pouco em como vai ser depois dos 1000 anos. A Bíblia diz que o nosso Criador pôs até mesmo a eternidade no nosso coração. Já parou para imaginar o que isso significa para você e sua amizade com Jeová? O livro Achegue-se a Jeová, na página 319, desperta nossa curiosidade ao dizer: depois de viver por centenas, milhares, milhões ou até bilhões de anos, saberemos muito mais sobre Jeová Deus do que sabemos hoje. Mas ainda haverá incontáveis outras coisas maravilhosas para aprendermos. A vida eterna será inimaginavelmente significativa e variada,
e a parte mais recompensadora dela sempre será achegar-nos mais a Jeová. Mas até isso acontecer, o que mais podemos descobrir ao estudar a Bíblia? Como você se sente ao se imaginar vivendo para sempre? Irmão Gustavo? Nós somos imperfeitos, logo a nossa mente não acompanha o que acompanhará quando estivermos perfeitos, né? Além disso, o tempo que nós vivemos hoje é muito curto em relação à eternidade, não é nada. Então nós teremos tempo, teremos capacidade mental para absorver cada vez mais conhecimento sobre Jeová. Além disso, sobre a natureza, os animais, enfim, sobre muitos assuntos. Então o tempo que nós teremos é infinito, né? Não temos como limitar isso. E Jeová vai sempre nos oferecer mais informações, vamos aprender cada vez mais coisas. Então, a eternidade, nós teremos para aprender coisas durante todo o tempo. Então, Jeová realmente nos dá o privilégio de ter perspectiva de viver para sempre e cada vez mais nos achegar a Jeová e conhecer mais sobre toda a criação dele. Às vezes parece que não entra na nossa mente, né? Pensar em 100 bilhões de anos nós já vivemos. Mas é o que até o livro Achegue-se a Jeová instiga nós a pensar, né? Incita a nossa curiosidade, né? E aqui nós temos também uma imagem. Quem gostaria de comentar para nós essa imagem, pensando nesse aspecto da eternidade? Irmã Joelma? Primeiro, esse irmão, ele está observando como o propósito de Jeová se cumpre, né, nessa linha que a gente vê ele no tablet. No final da nossa Bíblia tem o propósito de Jeová sendo cumprido. E ele já pensando como vai ser no futuro, ele fica próximo dessa mamãe ursa. E é curioso que seja uma ursa, porque ela é uma das mais zelosas mães do reino animal. Não é fácil chegar perto dos filhos assim como ele está fazendo, né? Então, é por isso que ele consegue se imaginar fazendo isso. E depois, olhando o telescópio, ele vai conseguir ver com mais clareza os confins da criação de Jeová, mostrando já o tamanho do apreço, do amor que ele tem por Jeová naquele momento no paraíso. Muito bonito, né? Obrigado, irmã Joelma. Irmão Eric? Eu achei bem interessante esse parágrafo, essa imagem, porque quando a gente pensa no paraíso, nós pensamos em como vai ser a nossa vida lá. Mas está pedindo para a gente imaginar outro aspecto, a amizade com Jeová. Como vai ficar cada vez mais forte, como vamos cada vez mais admirar a Jeová. Então esse exercício também é importante, né? Aprender mais sobre isso. O que me ensina sobre o meu Deus? Como eu vou ficar mais próximo dele? É um ponto diferente que eu encontrei, né? Que eu considerei nesse estudo. Bom, obrigado, irmão, também pelo seu comentário. Vamos agora ao parágrafo 12. Olhe para os céus. A Bíblia nos dá alguns detalhes sobre como estar na presença de Jeová ou nas maiores alturas. A Bíblia revela coisas incríveis sobre Jeová e sobre a parte celestial de sua organização. Por exemplo, nós podemos ler sobre as coisas impressionantes que o profeta Ezequiel viu quando os céus se abriram e ele começou a ter visões de Deus. Como podemos olhar para os céus? Dê um exemplo. Irmã Aparecida? A Bíblia revela as coisas impressionantes sobre Jeová e sobre a parte celestial da sua organização. Então, podemos ver a sua organização, podemos ler as coisas que o profeta Ezequiel viu quando os céus se abriram. Muito bom. Obrigado, irmã. Irmã Luciene? Um desses textos que eu pesquisei aqui, Isaías 6, do 1 ao 4, né, ali a gente vê que o profeta Isaías, ele recebeu uma visão na qual ele ouviu criaturas espirituais exaltando a Jeová com uma palavra que descreve um aspecto de sua própria essência, que é a santidade de Jeová. Então, o que Isaías viu e ouviu nos enche de admiração e nos achega mais a Jeová. E
também a gente pensar ali nos serafins, né, cuja aparência ela é comparada com um fogo chamejante, elas servem a Jeová humildemente, né, e estão de prontidão com as suas asas, né, cobrindo seus rostos e seus pés, mostram assim o devido respeito para com o Rei Celestial e Jeová dos Exércitos. Então, ler esses relatos realmente, né, é como eu posso assim olhar para os céus e ver Jeová em sentido espiritual. Muito bom. Obrigado também, irmã. Irmão Siqueira? Então, quando nós pensamos na beleza da terra, né, para os humanos, na grandiosa criação de Jeová, nós imaginamos os céus, né, como deve ser, né? Aliás, o profeta Daniel teve uma visão, no capítulo 7, versículo 9, ele fala tronos de fogo, rios de fogo, né? Então, uma visão fantástica. E veja que ele estava aqui, vendo isso. Então, quando nós analisamos a grandeza de Deus e a grandeza que é os céus e como é os céus, imagine que a terra também, Deus vai cuidar dela tão bem que vai ser maravilhoso estarmos aqui, vivermos aqui na terra. E para os ungidos que irão para o céu, claro, desfrutarão dessa grandiosidade que é os céus. Muito bom. Obrigado, irmão Siqueira, pelo seu também comentário. Vamos agora ao parágrafo 13. Pense também no que Jesus está fazendo no céu. Ele é nosso rei, sumo sacerdote, entende muito bem como nos sentimos. Através dele, podemos nos aproximar do trono de bondade merecida de Deus em oração e pedir perdão dos nossos pecados e ajuda no tempo certo. Não deixe passar nem sequer um dia sem meditar em tudo o que Jeová e Jesus já têm feito e estão fazendo a nosso favor desde os céus. O amor deles por nós deve tocar fundo nosso coração e nos motivar a dar o nosso melhor no serviço a Jeová. Vamos abrir nossas Bíblias na Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Hebreus 4, 14 ao 16. Irmã Carol? Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que entrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos à nossa declaração pública sobre ele, pois não temos um sumo sacerdote incapaz de compreender as nossas fraquezas, mas temos um que foi provado em todos os sentidos como nós, porém sem pecado. Então, com confiança, aproximemo-nos do trono de bondade merecida, a fim de receber misericórdia e achar bondade merecida para nos ajudar no tempo certo. Obrigado, Carol, pela leitura. Como você se sente ao saber que Jesus está fazendo o que Jesus está fazendo lá nos céus? Irmão Rafael? Como é uma pergunta direcionada pessoalmente, né? Tocante aqui, até o parágrafo fala que saber a atuação de Jesus atualmente, né, deve tocar nosso coração e nos motivar a fazer o melhor. Então, em mim, em particular, gera aquela sensação de que, por mais que a gente faça, ainda falta fazer mais e mais, né? E não é uma obrigação no sentido assim pesada, e sim com a alegria de fazer por amor e retribuir aquilo que Jesus faz por nós atualmente como nosso rei lá no céu, né? Muito bom, obrigado. Irmã Natália? De acordo com Hebreus 4, do 14 ao 16, que nós lemos, lá fala que nós temos um sumo sacerdote que é capaz de nos compreender, porque ele foi provado com as mesmas provações que nós, só que sem pecado. Então, é reconfortante saber que nós temos um governante que entende o que a gente passa e que pode demonstrar um amor tão grande pelo que nós passamos, pelos nossos erros, nossos pecados, e que ele nos dá a oportunidade de nos achegarmos ao Pai dele para pedirmos perdão por esses pecados também. Quando estamos sentindo uma dor, é como se ele dissesse, né? Eu sei o que você está sentindo, né? É bom saber isso, né? Irmão Israel?
E esse é um sentimento que nós temos de imensa gratidão, né, por Jeová. Por mais que somos gratos ou tentemos demonstrar, nós nunca vamos conseguir chegar ao ponto do que Jeová e Jesus merece, mas lembrarmos de dar o nosso melhor, né? Por não deixarmos passar nem sequer um dia sem meditar em tudo que Jeová e Jesus já têm feito por nós, né? Então, esse sentimento de gratidão, de amor e simplesmente de tentar retribuir de alguma forma o que Jeová e Jesus têm feito por nós. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Vamos ao próximo parágrafo, parágrafo 14. Uma das melhores maneiras de mostrar nosso apreço pelo que Jeová e Jesus fazem por nós é dar nosso máximo para ajudar outros a se tornarem testemunhas de Jeová e discípulos de Jesus. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez para mostrar sua gratidão por Jeová e por Jesus. Ele sabia que a vontade de Jeová é que todo tipo de pessoas sejam salvas e venham a ter um conhecimento exato da verdade. Ele se esforçou ao máximo na pregação para ajudar o maior número de pessoas para, de todos os modos possíveis, salvar alguns. Qual é uma das melhores maneiras de mostrar nosso apreço pelo que Jeová e Jesus estão fazendo por nós? Nós temos aqui algumas imagens também que podem nos ajudar, né? McKellen? Então, uma das maneiras, né, é realmente a gente mostrar interesse pessoal nas pessoas e ajudá-las também a se tornarem discípulos de Jesus, né? E foi isso que Paulo fez, né? Ele se esforçou ao máximo na pregação para ajudar o maior número de pessoas. Tanto que lá em 1 Coríntios, né, fala que ele se tornou fraco, né, para ganhar os fracos. E ele se tornou todo tipo de pessoa para quê? Para poder pregar as boas novas, né? E é o que a gente vê nessa imagem, né? Essa jovem, né, dando testemunho, né, a outra pessoa. E isso, a outra imagem mostra que ela está no paraíso, né, no novo mundo. Então, não tem alegria maior, né, de saber que a gente ajudou outra pessoa também a se tornar servo de Jeová e poder também estar no paraíso. Isso, muito bom. Isso mesmo. Irmã Amanda? O que eu achei interessante nessa imagem é que a irmã está dando testemunho informal. Então, às vezes, a gente acha que apenas poucas palavras com a pessoa talvez não dê resultado, mas a imagem mostra que o pouco esforço que nós fazemos em dar testemunho, em falar sobre Jeová e seu reino, talvez a gente só vai saber no paraíso o resultado. Talvez a gente não saiba que a pessoa se batizou hoje, né? Mas lá a gente vai ter essa alegria. Isso. Irmã Elaine? Obrigado, irmã Amanda. Também lembrando do discurso, né, do irmão superintendente na semana passada, né, ele mostrou que é um esforço conjunto, né? Às vezes a gente nem sabe que a maneira como nós recebemos alguém no Salão do Reino, né, um comentário que a gente dá ou qualquer outra coisa pequena, para a gente pode não parecer nada, né, mas pode fazer a diferença para fazer com que aquele estudante faça progresso e depois passe a ser um servo de Jeová, né? Então, a gente pode ter a alegria de lá na frente encontrar alguém que a gente nem sabe que ajudou. E hoje nós podemos usar a nossa imaginação, né? Para imaginar os resultados do nosso trabalho de hoje, né? Queremos fazer isso, né? Bom. Sinta prazer em estudar a palavra de Deus, parágrafo 15. O salmista descreveu muito bem uma pessoa que estuda a palavra de Deus. Ele disse que ela é feliz porque seu prazer está na lei de Jeová e que ela medita na sua lei dia e noite. Falando sobre esse texto, o tradutor da Bíblia, Joseph Rotherham, escreveu algo interessante no seu livro Estudos dos Salmos, em inglês. Ele disse que uma pessoa deve sentir tanto prazer na orientação divina que deve procurá-la, estudá-la e passar tempo pensando nela. Ele ainda disse que uma pessoa pode dar por perdido cada dia que passa sem ler a Bíblia e sem adquirir a sabedoria encontrada nela. Você pode sentir prazer em estudar a Bíblia por se interessar nos seus muitos e importantes detalhes e ver como todos eles estão conectados. Explorar cada detalhe da palavra de Deus é algo que nos dá muita alegria. De acordo com o Salmo 1:2, o que vai nos deixar felizes?
na sala B. É a Júlia, né? De acordo com o Salmo, o que vai nos deixar felizes é meditar na lei de Jeová dia e noite. E um tradutor da Bíblia disse que uma pessoa deve sentir tanto prazer na orientação divina que deve procurá-la, estudá-la e passar tempo pensando nela. Então, ter prazer na lei de Jeová significa desenvolver um profundo apreço pela Bíblia e um desejo de aprender mais sobre os seus detalhes e entender como eles estão conectados. Isso. Esse é o segredo da alegria, né? Da felicidade. Uma Joelma? Todos nós já fizemos um curso da Bíblia quando nós conhecemos a Jeová, mas encontrar na Bíblia detalhes, fazer ligações entre eles, é uma surpresa tão agradável que nós nos sentimos interiormente felizes, uma felicidade que vem do fundo. Quando você descobre um detalhe novo, quando você consegue ligar um pensamento, um dado com o outro, são essas coisas que dão uma alegria e fortalecem a nossa fé em Jeová. Isso mesmo. Muito bom. Um Kazuya? Eu também achei interessante o ponto de ter alegria no estudo da Bíblia, né? Como nós somos imperfeitos, ficar sentado focado em alguma coisa, para muitas pessoas é algo que é estressante, não consegue encontrar alegria. Então nós podemos, na verdade, mudar o nosso tipo de estudo, por exemplo, né? Temos, como vimos nos parágrafos anteriores, nós temos muitos temas a serem estudados dentro da Bíblia. Podemos tentar mudar os métodos ou os temas que vamos fazer para apreciar a palavra de Deus. Então nós vamos começar a aprender, digamos assim, a sentir alegria no estudo da palavra de Jeová. Bom, obrigado, Kazuya, também pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 16. As belas verdades que Jeová nos ensina em sua palavra não são difíceis demais para entendermos. No próximo estudo, vamos ver uma das verdades mais profundas, o grande templo espiritual de Jeová, que o apóstolo Paulo descreveu na sua carta aos Hebreus. Você vai gostar muito de estudar sobre esse assunto. Obrigado, irmão Peterson, pela sua leitura, que nos ajudou muito aqui no bom entendimento dessa matéria. Tá? O que vamos ver no próximo estudo? Irmã Delmira? No próximo estudo, nós vamos ver verdades mais profundas, o grande templo espiritual de Jeová, o que o apóstolo Paulo descreve na sua carta aos Hebreus. Você vai gostar muito de estudar sobre esses assuntos. Obrigado, irmã Delmira. Então, queremos estar também preparados para a próxima semana, né, para continuar estudando verdades profundas da palavra de Deus e assim aumentando a nossa alegria. Agora, qual é a sua resposta? Qual é o propósito final de Jeová? Irmã Marina? Que todos os servos de Jeová, tanto no céu quanto na terra, adorem a Ele em união, sendo leais e obedecendo a Ele como soberano do universo. Bom, obrigado, irmã Marina. O que a Bíblia diz sobre o nosso futuro? O que a Bíblia diz sobre o nosso futuro? Irmão Oscar? Nós sabemos o que vai acontecer, os eventos sucessivos que vai acontecer, realmente é edificante, porque nós vemos a sequência, nós sabemos que logo teremos a grande tribulação, ao final dela teremos o Armagedon, após isso nós teremos o reino milenar. Então é uma sequência que causa um prazer, uma enorme alegria de conhecer que Jeová está revelando para nós. Então é uma sequência importantíssima. Isso mesmo. Obrigado, irmão Oscar. E como podemos olhar para os céus? Irmã Jane? A Bíblia ela nos dá detalhes sobre como é estar na presença de Jeová e nas maiores alturas, né? E um desses exemplos está escrito no livro de Ezequiel, onde nós podemos ver as coisas impressionantes que este profeta viu quando os céus se abriram e ele então começou a ter visões de Deus. Obrigado, irmã. Muito bom.
Irmão Adriano? E além de pensarmos em Jeová, é importante a gente pensar no que Jesus está fazendo como o rei reinante. Teve matérias passadas que nos levam a meditar no que Jeová, ou que Jesus e os ungidos estão fazendo, se preparando para o grande dia de Jeová. Então, pensar que lá nos céus a organização de Jeová está ativa mais do que nunca, nos leva a pensar no que nós podemos fazer aqui embaixo na terra para continuar contribuindo para o bom arranjo da organização de Jeová. Isso mesmo, é isso que queremos continuar fazendo, né? Olhando para os céus. Bom, e assim nós chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Agradecemos aos irmãos pelos bons comentários, pela boa participação. E esse estudo nos ensinou algo muito importante, né? Talvez ao prepararmos esse estudo, nós ficamos lá pensando, puxa, um estudo sobre profecia profunda, estudo difícil, né? Dá até medo de comentar sobre esse assunto, mas ao prepararmos e ao estarmos aqui, nós vimos que é tão gostoso, né? É algo tão agradável conhecer mais profundamente Jeová, conhecer mais profundamente seus propósitos. Então, exatamente essa é a ideia, né? O estudo aqui mostrou muito para nós tentarmos usar a imaginação, né? Você percebeu que em todas as imagens tinha lá, imagine como vai ser, imagine o que você vai fazer. Então, usarmos a nossa imaginação ao estudarmos a palavra de Deus, ao meditarmos nela, vai nos ajudar a aprofundar mais o nosso conhecimento, vai aumentar o nosso amor por Jeová e vai fazer com que nós ficamos mais firmes, mais fortes, mais alicerçados na fé, né? É isso que é importante para nós, suportarmos as provações que virão à frente, né? Lembrarmos que a obediência é muito importante, né? Sermos obedientes vai nos ajudar a obedecer a Jeová quando vier orientações que talvez não entendamos ou não sabemos o porquê, né? Mas quando somos obedientes de coração, nós vamos simplesmente obedecer, sabendo que vem de Jeová. Parabéns, irmãos, pelas boas participações, pelos bons comentários. Ficamos muito felizes em ouvi-los todos daqui. Agora nós vamos encerrar a nossa reunião entoando um cântico de louvor a Jeová. O cântico é o número 94. Muito obrigado pela Bíblia. Vamos cantar todos juntos e após o cântico nós convidamos nosso irmão orador, irmão Marcos, para nos representar aqui em oração.